Olá, tudo bem, leitor? Tudo bem, leitora? Vamos iniciar hoje um novo livro que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Finanças para Casais. Na contracapa, eu vou fazendo a leitura agora. Uma das maiores causas de brigas entre os casais são as dificuldades financeiras. Se falta dinheiro para pagar as contas, a culpa recai sobre o parceiro esbanjador, que não quer nem saber se tem saldo no banco na hora de fazer uma compra. Se sobra dinheiro no fim do mês, em vez de comemorar, o casal pode se desentender sobre como investir ou gastar aquela quantia. De acordo com o consultor Gustavo Cerbasi, a raiz do problema está na falta de conversa sobre dinheiro. Em geral, só se fala sobre o assunto quando a bomba já estourou. E por não discutir a questão a dois, a maioria acaba deixando de fazer um orçamento realista, de guardar dinheiro para atingir suas metas e de se planejar para manter um bom padrão de vida no futuro. Com sugestões válidas para qualquer fase do relacionamento, desde o namoro até as bodas de ouro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos aponta diferentes estratégias para formar uma parceria inteligente na administração das finanças da família. Ele traz também testes que avaliam a capacidade do casal de construir riqueza. Entre os tópicos abordados estão 1. Os benefícios de um planejamento financeiro de longo prazo. 2. Crises financeiras do relacionamento. 3. Vida a dois. Até que ponto juntar tudo? 4. Quando comprar a casa? 5. Planos de previdência e seguros. 6. A educação financeira dos filhos. E 7. Como lidar com a herança. Essa edição comemorativa de 10 anos inclui o Guia para Casais que estão se preparando para o casamento, com orientações sobre as primeiras conversas a respeito de finanças, gastos com a cerimônia, compra da casa própria e o que deve ser priorizado nesse momento especial. Agora eu vou fazer a leitura do marcador de página da parte frontal. Quando a renda do casal não dá conta dos gastos do mês, o dia a dia tende a uma desagradável monotonia e qualquer proposta mais romântica que envolva gastos é cortada pela raiz. As dificuldades decorrentes dessa escassez geram conflitos entre os cônjuges, que nem sempre percebem que o problema é financeiro. O grande charme do dinheiro está no fato de ele raramente se mostrar como o vilão da história. Se não há dinheiro para um jantar romântico, o problema é percebido como falta de romantismo. Se não há dinheiro para levar as crianças ao parque, o problema é percebido como falta de carinho. E quando a renda do casal é maior, raramente marido e mulher chegam a um acordo sobre seus hábitos de consumo e o que também origina em conflitos. Uma vida a dois planejada e com objetivos é mais feliz. Tenho constatado isso nos depoimentos de leitores que conseguiram gerenciar bem suas finanças ao longo dos anos e hoje desfrutam de uma vida sem privações. Dependendo do perfil financeiro de cada um de vocês dois, o relacionamento pode ter tudo para dar certo, inclusive financeiramente, ou pode ser uma verdadeira bomba relógio. É preciso aprender a lidar com o perfil do seu parceiro e criar condições para que os sonhos sejam conquistados e comemorados a dois, sempre. Gustavo Cerbasi. Prefácio. O que mudou após 10 anos? Comecei a escrever livros de finanças pessoais em 2002, em um cenário que, apesar de não tão distante, era completamente diferente do cenário que vivemos hoje. O Plano Real já tinha mais de meia década de existência, e os primeiros resultados de sua rígida política começavam a surtir efeitos. Bancos já eram considerados confiáveis, o mercado de capitais ganhava volume, havia intensa regulação dos mercados financeiros e a inflação, apesar de ainda alta, estava sob controle e os níveis bastante inferiores aos da década anterior. Eu era professor de finanças em cursos de especialização e pós-graduação em uma das melhores escolas de negócios do país, e a maior motivação que tive para escrever foi meu inconformismo ao notar a dificuldade que as pessoas, incluindo estudantes de administração do mais alto nível, tinham para perceber e aproveitar as oportunidades de enriquecimento que a economia brasileira oferecia.
Os juros da economia estavam na casa dos 25% ao ano, enquanto a inflação era de cerca de metade disso. Com um pouquinho de disciplina, era muito fácil multiplicar riqueza e construir a independência financeira com produtos tradicionais, como os fundos de renda fixa e os CDBs. Meu objetivo era ao publicar Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, meu primeiro livro, era o de convencer as pessoas de que estávamos diante da oportunidade de mudar definitivamente a história da economia brasileira. Foi mais fácil do que imaginei, pois a imprensa recebeu muito bem as ideias pregadas por mim e por pelo menos uma dezena de profissionais que levantavam essa bandeira. Houve também uma rápida reação das instituições financeiras que, percebendo que seu público passava a contar com fontes confiáveis de informação na imprensa, moldaram seus produtos e suas cartilhas a uma demanda mais inteligente. A estabilidade econômica fez com que a orientação financeira gerasse bons resultados rapidamente, e o assunto ganhou de vez seu espaço na mídia. Nos debates educacionais, nos setores de RH das empresas e nas discussões sobre sustentabilidade. Quando comecei a organizar as ideias para escrever Casais Inteligentes Enriquecem Juntos em 2004, o desafio era, a princípio, o de atender a um nicho de público leitor que buscava orientação para lidar com o seu dinheiro. O livro nascia como uma resposta às centenas de questões dos leitores do Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, acerca de minhas sugestões de enriquecimento, dizendo que elas eram inviáveis. Não duvidavam da viabilidade das minhas teorias, mas sim da aplicabilidade delas em seus relacionamentos. Segundo alguns deles, o comportamento compulsivo de seus companheiros impossibilitava qualquer chance de poupar para o futuro. Outros chegavam à dificuldade de derrubar o tabu da falta de conversa sobre dinheiro. Foi por não acreditar que existia um culpado pelo fracasso, por não acreditar que gastar é menos importante que poupar, por não acreditar nas ideias de rotina, supérfluo e não ter como sair das dívidas, que eu arregacei as mangas e decidi compartilhar com mais pessoas ideias que enriqueciam e traziam harmonia para o nosso lar. Digo nosso porque Adriana, minha esposa, não só permitiu que o papo sobre dinheiro fosse algo natural em nosso relacionamento, como também participou da revisão do texto, contribuindo definitivamente para o formato final do livro. Como eu nunca havia estudado cientificamente a relação psicológico-financeira dos casais, acreditava que o livro não passava de uma reunião de sugestões bem intencionadas que havia surtido efeito em minha vida e na dos meus primeiros clientes de consultoria. Não imaginava obter com ele vendas mais significativas do que o primeiro livro, uma obra com abordagem mais filosófica. Mas, à medida que o tempo passou, as qualidades do livro começavam a correr entre os casais. Ele não cresceu em vendas em razão de maciços investimentos em marketing, mas sim pelo boca a boca das pessoas que viam nele lições importantes que mereciam ser compartilhadas entre amigos, parentes, colegas de trabalho, de igreja e de clube. Não sei dizer se por coincidência ou por relação da causa e efeito, enquanto Casais Inteligentes aumentava seu número de vendas, a educação financeira crescia fortemente no Brasil em várias frentes. Muito disso deve-se ao fato de que o livro criou espaço em diferentes meios de comunicação para que se falasse abertamente sobre o tema. Hoje, após completar 1 milhão de exemplares vendidos, há muito a comemorar. Eu comemoro o mérito de ter levado minhas ideias a mais de 1% da população brasileira. Uma vitória e tanto em um país cujo povo ainda lê pouco. Milhares de casais comemoram a oportunidade de terem aprendido a conversar sobre suas finanças sem apontar culpados, respeitando as diferenças, e a sociedade comemora mais qualidade no consumo e aumento da poupança familiar. Em 2012, quando atingiu a marca de 1 milhão de exemplares vendidos, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos serviu de inspiração para o filme Até que a Sorte nos Separe, maior bilheteria do cinema nacional naquele ano.
que levou a educação financeira para a telona no formato de comédia. Depois do sucesso no cinema, que popularizou ideias antes limitadas ao escasso público leitor brasileiro, é inegável que os casais estão falando mais sobre dinheiro e o amplo debate é o primeiro passo do aprendizado. O Brasil está mais rico, porém ainda tem muito a enriquecer, e eu me sinto imensamente feliz em contribuir de alguma forma com a queda de paradigmas e ajudar tantas famílias brasileiras a encontrar a tranquilidade financeira. Tem sido muito gratificante abrir minha caixa de e-mails, meu Facebook ou minha conta no Twitter diariamente e perceber, por meio de depoimentos, que esse livro ajudou a colocar nos trilhos o planejamento financeiro, o relacionamento e a esperança de uma vida muito mais segura e feliz para milhares de casais. Hoje tenho o orgulho de fazer parte do sucesso de muitas famílias, mas ainda há muito trabalho a fazer, pois a economia brasileira está gerando um número imenso de famílias consumidoras que nunca lidaram com instrumentos financeiros e que têm sua segurança ameaçada pela falta de conhecimento. O fato de você ter começado a ler esse livro já mostra que acredita na prosperidade de seu relacionamento. Se gostar, convide seu companheiro a ler também, pois, segundo os depoimentos que recebi, o resultado da leitura a dois tem sido surpreendente. Espero que essa obra os impulsione a enriquecer juntos e, além disso, seja uma importante contribuição para a transformação de riqueza desse país. Gustavo Cerbasi, Inverno de 2014. Introdução. Grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começa no dinheiro, no excesso ou na falta dele. Quando a renda do casal não dá conta dos gastos do mês, o dia a dia tende a uma desagradável monotonia e qualquer proposta mais romântica que envolva gastos é cortada pela raiz. As dificuldades decorrentes dessa escassez geram conflitos entre os cônjuges, que nem sempre percebem que o problema é financeiro. O grande charme do dinheiro está no fato de ele raramente se mostrar como o vilão da história. Se não há dinheiro para um jantar romântico, o problema é percebido como falta de romantismo. Se não há dinheiro para renovar o guarda-roupa, o problema é percebido como desleixo. Se não há dinheiro para levar as crianças ao parque, o problema é percebido como falta de carinho. Essas situações encobrem um erro comum, a inabilidade para lidar com o dinheiro ou para torná-lo suficiente. Por outro lado, quando a renda do casal é maior, raramente marido e mulher chegam a um acordo sobre seus hábitos de consumo e sobre a melhor maneira de administrar as finanças, o que também origina conflitos. Um reclama dos hábitos perdulários do outro, que, por sua vez, acha que muitas conquistas familiares estão sendo adiadas em razão dos desperdícios do parceiro. E os motivos para confrontos e discussões explosivos vão só acumulando. O problema é que não se conversa a dois sobre dinheiro de forma preventiva, mas só quando a bomba já estourou e a briga se torna inevitável. Em questões de dinheiro, as pessoas procuram ajuda quando custará muito mais caro buscar a solução. E aí pode ser tarde demais para salvar o relacionamento. Uma pesquisa divulgada na revista Você S.A. de junho de 2004, feita com 150 pessoas casadas, revela que 38% delas assumem que costumam brigar por causa de dinheiro. A publicação destaca que esse número não leva em conta casais que estão em rota de colisão, mas preferem fingir que tudo anda bem. As principais razões apontadas para as brigas são falta de dinheiro e despesas excessivas do cônjuge. Os homens, em geral, discordam das decisões de compra das mulheres, enquanto elas questionam as opções deles de aplicação do dinheiro. Afinal, hoje, a mulher não só conquistou uma posição social e profissional equiparada à do homem, como passou a discutir e dividir o controle do planejamento e das finanças da família e dos negócios familiares. Essa nova realidade também gerou a necessidade de se chegar a um acordo sobre a administração da renda familiar em parceria. Aliás, a maior parte das dúvidas
e comentários de leitores sobre meu livro anterior, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, no qual desenvolvi um modelo de construção de riqueza planejada, veio de mulheres casadas. Minhas ideias foram discutidas nas principais revistas femininas do Brasil. Esse fato comprova o amadurecimento que a emancipação feminina e a revolução sexual do século passado proporcionaram aos relacionamentos a dois. Administrar bem o relacionamento conjugal requer certa habilidade e paciência. O que muitos apaixonados às vezes demoram a perceber é que gerenciar as finanças do casal também requer essas e outras virtudes. Administrar bem tanto o dinheiro quanto o amor, então, pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, proponho nesse livro meios para cuidar bem das finanças do casal, tratando dos aspectos mais racionais da vida a dois. Meu trabalho de pesquisa em finanças pessoais tem como foco a ideia de que uma vida planejada e com objetivos é mais feliz. Tenho constatado isso nos depoimentos de leitores que conseguiram gerenciar bem suas finanças ao longo dos anos e hoje desfrutam uma vida sem privações. Também tenho ouvido, consternado, pessoas com certa idade confessarem que se tivessem aprendido no passado algumas lições simples sobre a administração do seu patrimônio, hoje teriam uma vida mais folgada. Esse livro se divide em 3 partes. Na primeira, abordo a questão comportamental em relação às finanças e ajudo os leitores a identificar seu perfil financeiro e o tipo de casal que formam quando o assunto é dinheiro. A parte 2 examina os aspectos financeiros do relacionamento ao longo da vida, visando a atingir as metas e os sonhos do casal. Tratei do assunto na seguinte sequência: namoro, casamento, constituição da família e educação dos filhos. Apesar de trazerem uma sugestão de ordem natural do ciclo da vida, tanto em termos sentimentais como financeiros, os temas acabam se misturando. O namoro não termina necessariamente com a vida a dois. Por isso, muitas das considerações econômicas que faço sobre o namoro são válidas para toda a vida. O mesmo vale para outros aspectos. Alguns se veem obrigados a constituir família antes mesmo do namoro, como consequência, por exemplo, de uma gravidez não planejada. Outros se aposentam antes de ter filhos. Aqui se leva em conta a possibilidade de aposentadoria financeira, ao receber uma grande quantia de dinheiro ainda jovem. Optei por abordar a aposentadoria na parte 3, na qual trato de decisões inteligentes que anteciparão a conquista de sonhos e de ferramentas para proteger o que se conquistou. Faço questão de tratar da aposentadoria com um sentido de independência e desfrute, não de retiro. A leitura mostrará os meios para entender e atingir esse novo sentido, oferecendo lições de finanças para suas reflexões e aplicação ao longo de toda a vida. Parte 1. A uma união financeiramente feliz. Capítulo 1. Perfis financeiros. Quando a cabeça erra, o bolso padece. 3 histórias, 3 contas correntes, resultados diferentes. Não há dúvida de que a falta de diálogo sobre dinheiro entre o casal é ruim para as finanças da família. Podendo até contribuir para o fim da relação. Mas conversar não resolve o problema se o tema dinheiro não estiver ligado ao assunto objetivos. Cada cabeça, uma sentença, diz o ditado. Talvez um dos dois sonhe com uma viagem ao exterior todo ano e o outro com a compra de uma casa de campo para passar as férias. Se ambos não conhecerem os objetivos um do outro, haverá sempre um sentimento de frustração atrelado a cada conquista. A falta de planos faz com que os sonhos de um se tornem empecilhos para a conquista das aspirações do outro. Daí, a necessidade de o casal se unir e discutir os meios para conquistar tanto objetivos comuns quanto pessoais, respeitando as metas de prazo mais longo. Não esperem comprar uma casa de campo para começar a poupar para a aposentadoria. Poupem simultaneamente para atingir os 2 objetivos, mesmo que o primeiro seja um pouco adiado. Vejam os 3 casos a seguir, de casais na faixa de 30 anos, sem filhos, em que ambos trabalham. Percebam como a maneira de marido e mulher lidarem com o dinheiro pode definir a qualidade do relacionamento e o sucesso
na conquista de objetivos comuns. A todo vapor. Quando Vitória e Renato se casaram, há 6 anos, ambos trabalhavam e tinham uma poupança pessoal. Namoraram 8 anos e esperaram a vida profissional de ambos se estabilizar para finalmente juntar as trouxas. Quando decidiram se unir, foi para valer. Da conta corrente aos investimentos, do cartão de crédito às planilhas de gastos. As finanças de ambos viraram uma coisa só. Como ambos já eram organizados, pouca coisa mudou após o casamento. Todo mês, eles se sentam juntos para verificar os gastos e o saldo das aplicações. Controlam também se as metas estão sendo cumpridas ou se o planejamento exige algum ajuste. Tamanha disciplina já viabilizou 2 viagens a passeio ao exterior e uma especialização na França para a Vitória. Vivem em um amplo apartamento de frente para o mar de Fortaleza, já quitado. Possuem um carro de luxo e um popular. Contribuem mensalmente para o plano de previdência que lhes viabilizará a aposentadoria quando completarem 60 anos e estão formando uma poupança específica para cursos de especialização que ambos pretendem fazer na França daqui a 2 anos. Renda mensal, 5.467. Investimentos, 47.995. Aplicações mensais, 750. Dívidas, 0. Comentário. Com gastos mensais de pouco mais de 4.700, esse casal desfruta a tranquilidade de ter investimentos suficientes para cobrir mais de 10 meses de um eventual desemprego. Os 750 poupados por mês, 13,7% dos ganhos, fazem com que essa segurança aumente a cada mês. Como o plano de previdência, não incluído nas aplicações mensais, já garante ao casal a aposentadoria desejada, os recursos poupados foram uma bela reserva para melhorar o padrão de vida ou incluir um bebê em seus planos. Um puxa o outro. Ana Cláudia e Pedro moram no mesmo edifício de Vitória e Renato. O casamento dos dois foi viabilizado com a ajuda dos pais de Ana Cláudia, que emprestaram o dinheiro para a compra do apartamento a juros reduzidos. Hoje, 4 anos depois, a dívida está a 3 meses de ser quitada, e eles possuem uma caderneta de poupança com recursos que guardaram no passado. Ana Cláudia não gosta de mexer com números e confia a Pedro todo o controle financeiro do lar. No entanto, é ela quem faz a maioria das compras da casa, já que Pedro não suporta ir a supermercados. Mesmo assim, Pedro explica a Ana Cláudia o porquê de cada decisão de investimento e aproveita sua capacidade de organização para montar listas de compras com histórico de preços anteriores a fim de ajudar nas escolhas da esposa. Para facilitar a vida do marido, Ana Cláudia aceitou desenvolver o hábito de guardar recibos ou anotar os gastos diários em sua agendinha. A meta de ambos é passar a contribuir mensalmente com um plano de previdência privada, assim que quitarem a dívida com os pais de Ana. O mesmo valor que pagam a cada mês passará a ser destinado ao plano. Afinal, eles se habituaram a um padrão estável de gastos. Renda mensal, 4.340. Investimentos, 7.330. Aplicações mensais, 0 e dívidas, 3.000. Comentário. Apesar de não terem reservas suficientes para grandes emergências, ambos trilham um caminho bastante tranquilizador, graças à organização e à meta de iniciar a curto prazo um plano de aposentadoria. Um meio de antecipar esse sossego seria utilizar parte dos investimentos para quitar já as dívidas, evitando o desnecessário pagamento de juros, que hoje provavelmente consomem todo o rendimento dos investimentos, ou mais. Um tropeça no outro. Patrícia e Sérgio tiveram a felicidade de casar-se sem nenhuma dívida. Ambos bem empregados, adquiriram uma bela casa em um condomínio fechado próximo a São Paulo, paga à vista. Sérgio nunca foi muito consumista, mas não abre mão de trocar de carro todo ano. Patrícia, por sua vez, faz questão de investir em um visual bem produzido, fator importante em sua carreira de vendedora. Há 3 anos, Sérgio seguiu conselhos de bons amigos e investiu em uma grande promessa de mercado de ações, mas o resultado do investimento demorou a vir e as ações se desvalorizaram. Como Sérgio sabia que aquele não era um bom momento para vendê-las, pediu ajuda a Patrícia para que reduzisse os gastos por um tempo. Ela, inconformada com a má escolha do marido, sentiu-se prejudicada. Não era justo ter de arcar com um erro dele. Como começaram a brigar por causa disso, eles resolveram que não falariam mais sobre o assunto e que cada um cuidaria das suas contas como achasse melhor. Tempos depois, por um descuido, entraram no cheque especial. Patrícia gastara um pouco além da conta em uma viagem de negócios.
Sérgio ainda estava com as suas ações e teve de vender parte delas para pagar a dívida. Foi o estopim para uma série de desentendimentos que viraram briga quando Sérgio trocou de carro, gerando uma nova dívida. Deixaram de viajar e de sair com amigos comuns. Há 1 ano, quase se divorciaram. Hoje, tentam reerguer o relacionamento com a ajuda de uma terapeuta de casais e de um consultor financeiro. Renda mensal, 7.910. Investimentos, 8.100. Aplicações mensais, 0. Dívidas, 32.600. Comentário. Como o casal não resistiu à tentação de antecipar a ascensão do seu padrão de vida, hoje acumula uma dívida equivalente a mais de 4 meses de renda, fruto de decisões ruins do passado. Nessas condições, jamais estarão tranquilos. É fundamental que eles reduzam o padrão de vida sensivelmente para antecipar a quitação de dívidas. Eles correm o risco de não ter reservas para nenhum tipo de contingência. Sérgio deveria discutir com analistas do seu banco o potencial das suas ações e, não havendo grandes expectativas de rentabilidade futura, talvez reconhecer as perdas. Na situação deles, o pior investimento é em ativos de risco, como as ações. Esses exemplos adaptados de casos reais são a consequência da união de perfis diferentes, ou semelhantes, como no primeiro caso, em relação a finanças. Conhecer o próprio perfil e do parceiro e saber das suas limitações é a primeira coisa a fazer antes de se propor a discutir sobre dinheiro. As conversas nunca serão livres de divergências ou dúvidas. Conhecer a si mesmos permitirá que um ajude o outro a superar suas fraquezas, para que o relacionamento com o dinheiro seja de multiplicações e realização de sonhos. E paramos hoje na página 24, dando continuidade na sequência na página 25.